Glória a Deus. Saúdes, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero convidar você que está aí a assistir esse culto de ensinamento, culto com o tema que é o batismo com o Espírito Santo, gravado na nossa congregação no dia 6 de março. Este culto da estreia, os ensinamentos da palavra do Senhor aqui no nosso canal. Você que está aí, não perca, venha cultuar a Deus, venha glorificar ao Senhor, venha aprender da palavra do Altíssimo e da sua sã doutrina juntamente conosco, para o seu aperfeiçoamento espiritual, para o seu elevo, graça na presença do Senhor Jesus Cristo, para que você possa alcançar cada dia mais a presença do Senhor. Não perca, venha participar conosco e venha engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Este culto dá início à série de ensinamentos da palavra do Senhor. Venha se aperfeiçoar em Cristo Jesus. Agora fica com a introdução do nosso vídeo logo após o culto de ensinamento. Glória a Deus. Salve, amada igreja gloriosa, paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a quem tem essa paz, glorifica o Senhor bem alegre. Glória a Jesus, porque é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus, amém. Hoje o tema, glória a Jesus, é a respeito do batismo com o Espírito Santo. Na verdade foram duas perguntas, que eu coloquei elas um pouco mais à frente, mas nós decidimos iniciar esse tema sobre o que é o batismo com o Espírito Santo, irmã Samila. Porque a pergunta foi a respeito de remédios, e se uma pessoa que toma remédios pode ser batizada com o Espírito Santo. E se uma pessoa que ainda não foi batizada com o Espírito Santo, no entender da pessoa, poderia expulsar demônios. A irmã que fez a pergunta hoje, infelizmente não pôde vir, mas eu creio que depois que a gente passar o assunto, ela vai poder receber. E eu convido a igreja para nós começarmos abrindo as nossas Bíblias lá em Atos capítulo 2 e versículo 4, para nós darmos início a esse estudo, porque é importante. Esse é um estudo importante, irmãos, é um estudo bastante importante. Nós sabemos a respeito do batismo com o Espírito Santo, nós estamos acostumados, Atos 2 verso 4,
Nós estamos acostumados a ouvir falar sobre o batismo com o Espírito Santo, estamos acostumados a ouvir sobre línguas no Espírito Santo, mas na prática realmente nós não sabemos muitas vezes o que é o batismo com o Espírito Santo. E também foi por isso que eu decidi começar a respeito do que é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Porque a pergunta, irmã Janaína, estava relacionada não ao batismo com o Espírito Santo, mas a falar em línguas. Porque a pergunta está ali nos meus documentos, eu não peguei ali. Se você pega ali para mim, Raíssa, por favor, dentro da minha carteira, as duas perguntinhas, para me ler para os irmãos, por favor. Esse também será o nosso último ensino sobre as perguntas, porque os irmãos não colocaram mais nenhuma pergunta, então semana que vem eu vou estar providenciando novos assuntos, amém? Passamos a ler Atos capítulo 2 e versículo 4, que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. E aqui entramos em tema maravilhoso, porque a pergunta foi relacionada a isso, achou? Tá aí, ó, na parte, isso aí, essas duas. Glória a Deus. Foram as duas perguntinhas que fizeram. A primeira: se eu tomo remédio controlado, dizem que sou insensível e não posso ser batizado no Espírito Santo. É verdade? E a segunda foi: eu não sou batizado no Espírito Santo. Posso impor a mão em uma pessoa endemoniada? Alguns crentes dizem que não. Dizem que o mal pode passar para mim. Glória a Jesus. Então, perguntas importantes. Porque tem medo de expulsar demônio, porque não fala em línguas estranhas. O que tem de crente que acha que vai para o inferno porque não fala em línguas estranhas. Se nós observarmos bem a pergunta, o sentido foi esse. Não foi no sentido do batismo com o Espírito Santo em si. Porque muitas vezes nós nos confundimos o que é o batismo com o Espírito Santo. Por isso nós demos início a esse estudo. Eu trouxe a etimologia da palavra. Etimologia significa a origem da palavra. E batismo significa, segundo o dicionário brasileiro do Globo, imersão ou emergir. É o que nós fazemos quando nós nos batizamos nas águas. Por isso que muitos irmãos que outrora foram batizados no catolicismo, lá, pelaquela aguinha caída na cabeça, novamente tem que ser batizado nas águas por imersão. Porque o batismo é isso, é imergir para nascer de novo. E como base disso, eu trouxe dois versículos importantes. Colossenses 2,12, que diz: sepultados com ele no batismo, ou na imersão, nele também ressuscitamos pela fé no poder de Deus, e ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, batismo faz uma referência justamente a isso, a você ser sepultado e ressuscitar, a você descer e ressurgir. Por isso, quando nós batizamos, nós colocamos as mãos assim, né? E descemos de costas para dentro das águas, porque nós somos imergidos com todo o corpo, para que ali nós nascemos novamente com Cristo. Isso é importante. Aí no capítulo 6, verso 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Glória a Jesus. É a pergunta que se aplica: tá, mas o que isso tem a ver com o batismo com o Espírito Santo? Se nós analisarmos a palavra batismo, significa emergir. E esse emergir está relacionado diretamente com nascer de novo. Quando o Senhor Jesus Cristo ele fala lá para Nicodemos: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos interroga Jesus: Jesus, como assim? Eu já sou um homem de idade, como que eu poderei nascer de novo? Então esse nascer de novo, Jesus explica para ele que é nascer da água e do Espírito, é ser transformado, é ter uma vida nova. E muitas vezes nós confundimos isso, Lord Jesus, com falar em línguas, com estar ali pulando no reteté, saindo sapateando pela igreja, mas isso não é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. O verdadeiro batismo com o Espírito Santo é a transformação de vida. Quando nós analisamos a origem da palavra batismo, nós vemos isso, que significa ser sepultado e nascer de novo com Cristo Jesus. Portanto, se nós somos sepultados no Espírito, nós sepultamos a nossa natureza carnal e agora estamos vivendo em Espírito com o Senhor. Glória a Jesus. E esse viver em Espírito com o Senhor, glória, é justamente isso. É eu e você nascermos de novo. É eu e você sermos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus, os tópicos que eu coloquei ali. Glória, justamente isso, a regeneração
consiste um novo nascimento. Glória a Jesus. E esse verdadeiro batismo acontece quando? Quando eu e você verdadeiramente somos transformados por Cristo Jesus. Outrora eu estava no mundo de pecado, de prostituição, de engano, de mentiras e tudo que desagrada a Deus. Aí eu aceitei a Jesus, tive uma experiência com Cristo de arrependimento, de entrega com Ele, para que eu possa viver uma nova vida com Cristo Jesus. E essa entrega com Cristo Jesus é quando eu e você se sepultamos espiritualmente e nascemos de novo. Por isso nós dissemos para os irmãos, antes do batismo de cada irmão, que é necessário antes você estar batizado no Espírito Santo. Por quê? Porque se você vai se sepultar nas águas, significa que você já nasceu de novo. É difícil para alguns irmãos compreender isso. Isso muitas vezes acontece, como nós falamos no último estudo, que em algumas igrejas a pessoa está passando no meio da rua, e a pessoa fala, não, vem aqui, vamos ser batizados hoje é seu dia de ser batizado. A pessoa não sabe o motivo que está sendo batizado, a pessoa não sabe o motivo porque está entrando ali, muitas vezes está num dia de sol, né, que nem como esse, de 45 graus, tem uma piscina com água geladinha, a pessoa entra e vai tomar um banho, mas ali ela foi batizada. Por quê? Não foi verdadeiramente batizada nas águas, porque o verdadeiro batismo é a transformação, a regeneração em Cristo Jesus. Então, quando nós somos regenerados, somos transformados, quando Ele nos convence dos nossos pecados, aí sim, nós somos verdadeiramente batizados com o Espírito Santo de Deus. Eu posso falar em línguas, posso expulsar demônios, como aqui as perguntas, e não ser realmente batizado com o Espírito Santo de Deus. Porque o batismo com o Espírito Santo de Deus é arrependimento, é transformação. Nós falamos isso no primeiro estudo também, glória a Jesus, a respeito do amor de Deus. Porque muitas vezes nós não sabemos que para amar a Deus nós necessitamos estar convencidos dos nossos pecados. Nós necessitamos estar transformados em Cristo Jesus. Glória a Deus. E é no momento dessa regeneração que a obra do novo nascimento é realizada pelo Espírito Santo. Glória a Jesus. Nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. E a condição para esse batismo é nós crermos em Jesus Cristo, é confessarmos a Ele, é entregarmos a nossa vida para Jesus. Mas irmão, então por que muitas vezes algumas pessoas dizem, mas para você ser batizado com o Espírito Santo de Deus, você precisa falar em outras línguas. Falar em outras línguas é um sinal, e nós vamos ver isso mais para frente. Glória a Jesus, porque nós vamos dar um exemplo de um cruzamento. Eu estou num cruzamento ali que não tem farol. E aquele cruzamento, o farol é um sinal de quando eu e você podemos ir e quando não podemos ir. Mas mesmo que aquele sinal não esteja ali, se nós tivermos a nossa consciência limpa, ou o nosso entendimento, nós saberemos a hora de passar e a hora de não passar. Então muitas vezes nós estamos batizados com o Espírito Santo e estamos sem um sinal de que nós devemos ir e que não devemos ir, porque nós já estamos batizados com o Espírito Santo, nós sabemos, entendemos a hora de passar a rua e a hora de não passarmos. Mas muitas vezes a pessoa ela precisa ainda de um sinal para demonstrar para aqueles que não entendem a hora de passar, ou seja, para aqueles que não compreendem qual a hora de atravessar a rua, que aquele sinal lhe serve. Então o batismo com o Espírito Santo é isso, e o apóstolo Paulo nos falou isso, que o batismo do Espírito Santo não é para aqueles que não creem, mas para os que creem, para sermos edificados em Cristo Jesus. Amém? Então o batismo com o Espírito Santo é diferente de falar em línguas. Falar em línguas é a demonstração de que você pode ter sido batizado com o Espírito Santo de Deus. Pode um pouquinho de água para mim, que essa água aqui não é minha não. Glória a Jesus. Passar aqui. Glória a Jesus. O falar em línguas estranhas, glória a Jesus, não é evidência do batismo, como eu falei aqui, mas sim da plenitude na manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque falar em línguas estranhas consiste, glória a Jesus, em um dom espiritual dado por Deus para a edificação pessoal. E para a edificação da igreja é necessário que haja intérpretes, como disse o apóstolo Paulo. Glória, o batismo com o Espírito Santo é anterior a qualquer manifestação de dom do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E eu trouxe ali 3 versículos para que os irmãos possam entender e compreender melhor essa parábola. Por quê? Se nós observarmos a história do nosso irmão Pedro, nós sabemos que ele expulsava demônios, curava os enfermos e fazia coisas grandiosas na presença do Senhor Jesus Cristo, enquanto Jesus estava aqui na terra, tia Luzia.
Mas lá em Lucas 22, 31, 32, eu já falo diversas vezes essa palavra, que o Senhor Jesus disse para Simão Pedro, glória a Jesus: eis que Satanás te pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, glória a Jesus, confirma os teus irmãos. Pedro estava com Jesus, andava com Jesus, curava os enfermos, expulsava demônios. Mas Jesus volta para Pedro e diz: Pedro, quando te converteres, confirma os seus irmãos. Imagina, mano, agora Jesus, o pastor chegando aqui para um presbítero, para um diácono: quando você se converter, edifica a igreja do Senhor. Então foi isso que Jesus fez com Pedro, diante talvez de todos aqueles apóstolos. Imagina a vergonha que Pedro deve ter passado, se estivesse diante dos outros. Quando você se converter, confirma os que estão contigo. Então Pedro ainda não estava convertido, os apóstolos também ainda não estavam com uma vida transformada, eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E mais para frente, lá em Mateus 26, verso 75, glória a Jesus, diz assim: e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, isso após Pedro ter negado a Jesus, que ele dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negará. E saindo dali, glória a Deus, Pedro angustiou-se, amargurou-se, muito. É interessante porque ele cometeu o pecado, por isso eu ressalto ali: pecado, arrependimento e o verdadeiro batismo. Porque ele concebeu, deu à luz ao engano, ao pecado. Aí quando ele se dá conta do que ele fez, ele se arrepende no seu coração. Glória a Jesus. E aí entra, glória a Jesus, a transformação do Espírito Santo de Deus. Lá em João 20, 21 e 22, Jesus disse para os discípulos, já depois de ter ressuscitado: ora, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Hoje ele precisou dizer isso para os discípulos. Por quê? Porque eles não estavam ainda batizados com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Eles ainda não tinham entendido, compreendido a revelação de Deus, a vontade do Senhor, irmã Sandra. Eles ainda não tinham entregado, não tinham uma vida genuína de conversão diante de Deus. Pedro negou a Jesus, os discípulos fugiram na presença do Senhor, porque eles verdadeiramente ainda não estavam batizados na presença do Senhor Jesus Cristo. Eles ainda não estavam convertidos, não estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus. E é difícil, pelo menos para mim, dizer para algumas pessoas: porque uma pessoa não fala em línguas, por exemplo, chegar, não sei se a irmã Samila fala, mas a pessoa fala: não, a irmã Samila, não, ela não vai para o céu não, porque ela não fala em línguas. É complicado dizer isso, porque o falar em línguas não é a confirmação de que um crente é salvo, de modo nenhum. A confirmação de que um crente é salvo é a transformação do Espírito Santo de Deus. É quando eu e você nascemos do Espírito, somos transformados por Ele. É quando eu e você damos o lugar para Ele agir na minha e na sua vida. Glória a Deus. Porque lá em Gálatas 5 diz que o fruto do Espírito, ele nos mostra que a transformação do Espírito faz eu e você resplandecer o Espírito. Jesus, quando ele fala a respeito da candeia, ele fala que pode uma candeia ser colocada embaixo da cama? De modo nenhum, porque ela serve para iluminar. Então quando eu e você somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, é para que o Espírito Santo de Deus se manifeste na nossa vida, é para que Ele faça a boa obra que Ele foi mandado a fazer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu coloquei mais 3 versículos. Esse estudo está cheio de versículos hoje. Glória a Jesus. Lá em Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis a virtude. Eu quero que os irmãos gravem essa palavra no coração de vocês: a virtude. Porque se eu perguntar aqui para algum de vocês sabe o que significa essa palavra virtude, ali no sentido que foi colocado? Diácono Anderson, Simão Pedro, alguém? Eu arriscaria entender o que significa essa palavra: mas recebereis a virtude do Espírito Santo de Deus. Alguns podem pensar que era o batismo, mas não era. Agora isso aqui está falando sobre o dom, e nós vamos ver isso mais à frente, quando nós estamos falando sobre expulsar demônios. Jesus, mais para frente, deixa mais para frente. Essa virtude eu quero que os irmãos entendam que significa dom. Agora, o dom do Espírito Santo de Deus, porque Jesus já tinha entregado para eles o Espírito Santo. Se Jesus não tivesse entregado para eles o Espírito Santo de Deus, talvez eles não tivessem ficado em Jerusalém. Porque se você observar um pouquinho, alguns capítulos antes, eles estavam tremendo de medo, estavam trancados dentro de casa, e estavam fugindo dos sacerdotes e fariseus, porque eles estavam com medo de serem mortos. Mas quando Jesus entrega para eles o Espírito Santo de Deus,
eles vão para Jerusalém e ficam no templo do Senhor em oração. Começam a buscar ao Senhor. Eles não querem saber de sacerdote, não querem saber de quem está perseguindo eles, porque eles estavam com a vida e com a convicção que se Jesus ressuscitou, eles também ressuscitariam. Eles estavam ali com a verdadeira conversão. Eles estavam verdadeiramente transformados no Espírito Santo. Em Atos 2, verso 4, eu coloquei aquela setinha ali. Por quê? Que diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Observe, todos foram cheios primeiro do Espírito Santo de Deus, e após ser cheios, começaram a falar noutras línguas. Glória a Jesus. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus não é falar outras línguas. Falar outras línguas não é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Glória, estão ligados? Estão. Uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, glória, ela pode receber o dom do Espírito Santo? Pode. Para falar línguas, pode. Mas do mesmo modo, ela não pode. Glória, minha bisavó, meu pai sempre fala isso, ela era da Assembleia de Deus. E os irmãos sabem que assembleano, glória, gosta de falar em línguas. E ela nunca falou em línguas. Falou, tia? Nunca. Morreu sem falar em línguas. 90 anos, quase 60 anos de crente, não é? Quase 60 anos de crente. Nunca falou em línguas nenhuma vez na vida dela. Mas ela vivia em santidade, orava, buscava. Até a água que ela bebia, ela levantava diante de Deus. Tinha uma vida justa, íntegra. Foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Ela nunca recebeu, glória a Jesus, o dom de falar em línguas, mas ela foi verdadeiramente batizada com o Espírito Santo. Glória a Jesus. A irmã Sandra, aqui um exemplo, ela está querendo, glória a Jesus, o dom de falar em línguas, a irmã Sandra. Mas a irmã Sandra não fala ainda em línguas, mas é transformada pelo Espírito Santo de Deus. Quem conhece a irmã Sandra antes, sabe que ela foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. A irmã Sandra, glória a Jesus, quando brigava com o esposo, era só Deus é misericórdia. Mas agora está transformado, o esposo chega bêbado em casa, ela ali. Nós começa a orar e clamar, porque está transformada pelo Espírito Santo de Deus. E quem transforma? É no batismo com o Espírito Santo. E no Atos 10 também, nós vemos outro exemplo, glória a Jesus, do batismo com o Espírito Santo, que diz, e dizendo ainda Pedro essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Glória a Jesus. Então os irmãos já podem compreender, batismo, glória a Jesus, falar em línguas é diferente. Então aquele que não fala ainda em línguas, alguém pergunta, você é batizado com o Espírito Santo? Você pode falar com toda certeza, abrindo um sorriso no outro, sou, porque eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se você está vivendo uma vida transformada com Ele, você é batizado com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Nós vemos diariamente, muitas igrejas, muito crente, gosta de rodopiar na igreja, pular, fazer, sabe lá Deus o quê? Mas sai lá fora, está vivendo uma vida de pecados. Foi batizado com o Espírito Santo de Deus? Não foi. Ele não está vivendo ainda uma vida transformada. Mas irmão, então de onde vem? Por que ele fala em línguas? Porque é dom. E dom não salva. Dom é algo que vem de Deus para aqueles que creem no Senhor. E nós vamos ver isso mais à frente. Porque dom vem para aqueles que creem e confiam no Senhor, independente se vivem ou não vivem uma vida de santidade com Deus. Agora o batismo não. O batismo é para quem se arrepende do seu pecado. É para quem dá lugar para o arrependimento e para a transformação. Glória a Jesus. Pode pular. Glória a Jesus. As perguntas da irmã. Aí entra na questão, se quem toma remédio controlado pode ser batizado com o Espírito Santo, confirmação? Pode sim. Porque remédio controlado não vai impedir ninguém de ser batizado com o Espírito Santo de Deus. É uma enfermidade. Assim como qualquer outra enfermidade, não vai impedir, até mesmo a depressão, que a pessoa está ali tentando tirar a própria vida, não vai impedir o batismo com o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo, ele vem, glória, para consolar e para repreender o mal. Glória, a pessoa que estava enferma, remédio controlado, com depressão, glória a Jesus, se começar a buscar o Senhor vai curar ela. Por quê? Porque ela foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. Acontece muitas vezes não ser, porque o Senhor permite, como disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Então muitas vezes nós passamos por enfermidade, porque é permissão de Deus. Mas o batismo com o Espírito Santo pode sim, para uma pessoa que toma remédio controlado. A palavra do Senhor diz que até os loucos acertarão o caminho do céu, quem dirá quem toma remédio controlado. Então, glória a Jesus, creia que quem toma, não precisa ter medo. A outra pergunta.
eu não sou batizado no Espírito Santo, posso impor a mão na pessoa endemoniada? Alguns crentes dizem que não, pois o mal passa para mim. Observe bem, essa pergunta tem duplo sentido. Como eu disse, algumas pessoas interpretam que o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. E nos dois sentidos a resposta é não. É não? Glória a Jesus. Aliás, é sim, desculpa. Pode sim impor a mão sobre o endemoniado. Como assim, meu irmão? Vamos lá, vamos tentar explicar isso para a igreja. Glória, vamos passar ali. Agora, se quem quiser abrir ou acompanhar dali mesmo, Marcos 3, verso 14, que diz assim: e nomeou 12 para que estivesse com ele, e os mandassem a pregar, e para quem tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Nós vimos que os discípulos ainda não eram batizados com o Espírito Santo, irmão Antônio. Eles não eram ainda. Nessa época ainda não. Marcos 3, de modo nenhum. O batismo com o Espírito Santo se deu no final. Depois Jesus morreu e ressuscitou. Contudo, Jesus deu poder para eles curar os enfermos e expulsar os demônios. Eles ainda não estavam convertidos verdadeiramente, mas eles podiam expulsar os demônios. Eles ainda não estavam transformados, mas eles já podiam expulsar os demônios. Então veja bem, ser batizado com o Espírito Santo, é maravilhoso, você vai ter poder sobre os demônios. Não ser, se você tem um dom de Deus, você vai poder expulsar do mesmo modo, porque o dom não salva. O dom nós recebemos independente do batismo verdadeiro com o Espírito Santo. Independente de você falar em línguas, você pode expulsar um demônio. Glória a Deus. E ali tem alguns, glória a Jesus, versículos, glória a Jesus, lá em Mateus 10, verso 5, que diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo: não irei pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidade samaritana, mas ide ante as ovelhas perdidas da casa do Pai, e indo pregai dizendo: é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. O que eles estavam recebendo? O dom do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E mais, tem mais versículo ali em Mateus 10, glória a Jesus, e Marcos 3 e Marcos 6. Todos falam o mesmo assunto. Não vou ler porque nós íamos perder tempo. Se tratam do mesmo assunto, glória a Jesus, do agir do Senhor na vida daqueles discípulos, porque ele estava ali entregando o dom do Espírito Santo de Deus. Agora vejamos bem, primeiro ele chamou aqueles que tinham comunhão com ele, imagina aí, chamou os discípulos que estavam próximos a ele para curar os enfermos, expulsar o demônio. E lá em Marcos 16, verso 15 e 18, nós vemos que para expulsar o demônio, para curar o enfermo, é pela fé no Senhor. Lá diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, ou seja, pela fé. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É pela fé. Por isso nós vemos aí em algumas igrejas que não querem saber de andar em santidade nos caminhos do Senhor, só querem saber de dinheiro e ainda assim estão expulsando demônios. Isso pode acontecer? Pode. Pela fé, pela confiança. Porque para expulsar demônios, falar nova língua e curar os enfermos não é glória a Jesus por santidade. Lógico, quanto mais santidade, mais poder, sim. Mas a fé, ela remove montanhas. Jesus nos mostrou isso. Ele nos falou que essa fé, glória, ela pode mover uma montanha de um lugar para o outro. Glória a Deus. Porque glória a Jesus? Glória a Jesus, nós vemos mais à frente que outras pessoas também expulsavam demônios. Lá em Marcos 9, 38 e 40, João diz para Jesus: mestre, vimos que glória a Jesus, que em teu nome expulsa demônios, o qual não nos segue, ou seja, não estão conosco, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhes proíba, porque ninguém que faça milagre em meu nome, e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós, é por nós. Glória a Deus. Então eles criam, não estavam com Jesus, glória a Jesus, e não era batizado com o Espírito Santo de Deus, mas estavam expulsando o demônio. Eles estavam fazendo, glória a Jesus, os prodígios do Senhor. Glória a Deus. Lá em Lucas 9, eu falei para os irmãos a respeito da virtude. Lá, glória a Jesus, é mais claro sobre o dom, que isso é um dom. Diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. Então, é um dom de Deus.
É, glória, algo que vem do Senhor, para a transformação, para que o Senhor, glória, seja demonstrado na nossa vida. Mas pode acontecer em uma pessoa que recebeu o dom do Espírito Santo de Deus, está usando de outra maneira, porque deu ouvidos às coisas desta vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. E tem mais. Como eu disse, por ser um dom, ele não é um sinal, glória, de uma vida transformada de comunhão com Deus. Aí eu encontrei, o Senhor me fez recordar, isso foi antes de eu sair de casa, eu coloquei aqui, pessoas que não criam e não eram dos discípulos de Cristo, tentaram expulsar demônios em nome de Jesus, mas não puderam. Porque se eu explicasse tudo isso, né, irmã, aí a irmã fosse ler na Bíblia e encontrasse esse versículo, ia perguntar, mas por que esses não conseguiram expulsar demônios? Glória a Jesus. E nós podemos ler ali, ó. Diz assim, lá em Atos 19, verso 13 ao 16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos, e coloquei destacado que eles já andavam expulsando. Eles não serviam a Jesus, não andavam com Cristo, não criam em Cristo, mas eram judeus que expulsavam espíritos malignos. Tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome do Senhor Jesus Cristo, aliás, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, e ressaltei também, porque não foi na mesma hora, eles já estavam fazendo isso, já vinham fazendo isso. Possivelmente eles já tinham conseguido expulsar demônios. Mas um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Glória a Deus. Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Glória a Deus. Deus permite uma pessoa que tem um dom do Espírito Santo de Deus, que tem um dom, expulsar o demônio. Mas uma hora o inimigo não vai gostar muito, não. Agora, se você está brincando com ele e não está transformado verdadeiramente, ele não tem uma hora que ele não vai obedecer, não. Como acontece, um tempo desse, eu vi, não vou dizer o nome da igreja, esse irmão já sabe, o irmão expulsando um demônio. Aí, quando ele perguntou para o demônio, mas o que você está fazendo? O demônio olha para ele e fala assim, você e a igreja estão tudo no meu caldeirão. Aí começaram a rir. Aí começou a rir, aí o irmão, glória a Deus, a igreja, glória a Deus. Tudo começaram a glorificar o nome do Senhor, porque tem ouvidos, mas não ouvem, nós tem olhos, mas não vê. Não perceberam que o inimigo estava tirando um barato com a cara deles ali, estava zombando deles, porque embora eles tenham fé, eles creiam e tenham um dom do Espírito Santo, eles ainda não têm uma vida transformada diante de Deus, eles ainda não têm uma vida regenerada diante do Senhor. E alguns anos atrás também, eu vi um servo de Deus, que anda em santidade e teme ao Senhor, temia, agora já não está mais entre nós. Ele foi expulsar certo demônio, e ao perguntar algumas coisas para o demônio falou assim para ele, mas aqui na tua igreja também já não está mais como era antes, já estão dando lugar, alguns poucos você não sabe, mas o pecado já está entrando na sua igreja. E ele ficou bastante indignado com aquilo e expulsou o demônio. Mas o demônio, mesmo ele estando dando santidade, porque ele estava perguntando certas coisas para o demônio mostrou para ele onde estava o pecado. Então muitas vezes acontece isso. A pessoa quer expulsar o demônio, mas não vive uma vida de santidade com Deus. Você tem o dom. Muitas vezes é necessário nós utilizarmos o dom. Mesmo estando fraquinho, nós precisamos às vezes utilizar. Mas nós temos que saber usar com vigilância, porque os demônios não são de brincadeira. Eles estão aí para matar, roubar e destruir. E veja o que aconteceu com aqueles homens. Eles foram, glória a Jesus, levaram uma porrada, uma surra, vamos dizer assim, apanharam mesmo, porque eles não serviam a Jesus Cristo. Glória a Deus. E Jesus ele mesmo fala a respeito disso, lá em Mateus 7, do verso 20 ao 23. Lá, glória a Deus, ele diz, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Justamente esses que nós vimos, eles estavam ali expulsando demônios, mas teve uma hora que o Senhor falou, chega, não vamos ficar mais brincando com o nome de Cristo, expulsando demônios,
permitiu que o inimigo fizesse aquilo que ele queria fazer. Glória a Jesus. Jesus deu aos seus discípulos a virtude, ou seja, o dom do Espírito Santo. Como nós vimos lá em Atos, mas recebereis a virtude, ou o dom do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Mas para que ele nos deu isso? Para nós servirmos de testemunha. Glória a Jesus. E sabemos que isso é verdadeiro, não para a personificação de dons. Alguns vão perguntar, mas que danada essa personificação? Personificação nós podemos trazer para o teatro. Uma pessoa, quando vai simular outra, ou vai fazer uma apresentação, ela personifica aquela pessoa. Então muitas vezes nós estamos vendo isso, pessoas personificando os dons de Deus. Agora Jesus dizendo que vem do Senhor, mas na verdade não têm vindo ainda do Senhor, porque elas não estão verdadeiramente transformadas, irmão Antônio. Elas estão apenas personificando, são dons que aparentam ser de Deus, mas na verdade não são. E nós não temos ainda recebido, muitas vezes pode ser dom de expulsar demônio, ou dom de falar em línguas, se nós não procuremos, como algum irmão, que certa vez chegou aqui e falou para o meu pai: pastor, eu não sou batizado em línguas não. Meu pai, mas eu não vi tanto. Ele falou: mas é que eu vi os irmãos falando, começava a imitar os irmãos falando, para ver se eu era batizado com o Espírito Santo também. Então é personificação, a aparência de que é, mas que não é. Nós não devemos personificar, nós não devemos, glória a Jesus, procurar fazer de nós mesmos, mas tem que vir do Senhor, tem que vir do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Jesus. E lá eu coloquei mais 2 capítulos, eu vou ler só o de baixo ali, se os irmãos quiserem ler o de baixo. E diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E, glória a Jesus, e repreendendo Jesus o demônio que saiu dele, glória a Jesus, meu Deus, e desde aquela hora, glória a Deus, o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-los? E disse Jesus: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis este monte: passo daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. A Jesus, em algumas versões bíblicas não tem essa parte, mas essa caça de demônios não se expulsa senão pela oração, pelo jejum. Glória a Deus. Significava que aqueles demônios eram mais fortes que os outros? Não, de modo nenhum. Não era porque aqueles demônios eram mais fortes que os outros, mas porque quando eu e você estamos em oração, em jejum, nós estamos com uma vida de comunhão com Deus. Quando eu e você estamos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós jejuamos e oramos mais, buscamos a presença do Senhor, e entregamos a nossa vida diante de Deus. Jesus estava dizendo para os discípulos: vocês ainda não estão convertidos, vocês ainda não estão transformados, vocês ainda não estão com uma vida de comunhão, vocês ainda não têm a verdadeira fé. Como disse o apóstolo Tiago, lá no livro de Tiago: se eu tendo fé, nós dissemos para uma pessoa: vai, você que está com fome, vai e o Senhor te abençoe e não dê alimento, de quem valeria a minha fé? Em nada. Nós temos que ter fé, mas nós temos que demonstrar dessa fé. Uma pessoa que crê que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus liberta, ela vive uma vida de comunhão com Cristo. Agora, Jesus, por isso que os discípulos não puderam expulsar aqueles demônios, porque eles não estavam tendo total comunhão com Deus. E como eu ressaltei ali atrás, aqueles homens, glória a Jesus, desculpa, outrora puderam expulsar os demônios, mesmo não vivendo uma vida de integridade com Cristo, mesmo não tendo confessado a Jesus Cristo, eles puderam expulsar demônios, assim como os discípulos puderam até aquele ponto. Mas chega uma certa hora, que o inimigo não vai mais responder, porque ele precisa, glória a Jesus, de uma autoridade que vem de Deus, glória a Jesus, uma autoridade que vem do Senhor. Que essa autoridade nós conseguimos através da comunhão com Cristo, da libertação, da transformação das nossas vidas. Não é de qualquer maneira que nós conseguimos essa comunhão. Glória a Jesus. E ali eu coloquei a comparação, essa comparação que eu estou fazendo. E aqueles homens, eles também expulsavam demônios, embora não crescem em Cristo. E o diferencial entre um e outro é que um, glória a Jesus, tinha a oportunidade de estar com Cristo, e o outro, glória a Jesus, não
cria no Senhor, não confessava a Cristo. E como nós confessamos a Ele, se nós queremos fazer a obra dEle, andar diligentemente na presença do Senhor, nós temos que viver uma vida de comunhão com Cristo, para que lá na frente nós não sejamos envergonhados. Hoje pode dar certo você expulsar um demônio, pode dar certo você curar um enfermo, mas vai chegar uma hora que se você não tiver, glória a Jesus, o inimigo, glória a Deus, ele se levanta contra você. Então vigie, tudo que nós façamos para a glória de Deus, e não para a vergonha do nome do Senhor. Amém? Glória a Jesus, eu coloquei, glória a Jesus, ainda um trecho, uns parágrafos do irmão, glória a Jesus, que eu tenho aprendido bastante, que é lá um americano de 1940 a 1960, e lá no verso 31 dessa pregação dele, de 1973, ele fala a respeito da ordem na igreja. E ele falou algo bem interessante, eu destaquei ali, ele diz assim, agora, em si, cada um destes dons é um ministério. São dons, assim como a pregação é um dom, como a cura é um dom, como as outras coisas são dons. Estes são dons, em si são ministérios, e a cada homem lhe é ordenado servir em seu próprio ministério. E no dia, especialmente nesse dia que temos tantas, glória a Jesus, porém tantas personificações que eu falei, não queremos personificações. Glória a Jesus, nenhuma pessoa honesta deseja ser um personificador. Se não podemos ter, glória a Jesus, o verdadeiro, então que não tenhamos nenhum. Esperemos até o verdadeiro. Creio que vocês estarão de acordo com isso. Não queremos nada falso. Irmãos, não podemos começar com algo personificado viver neste mundo. Temos que viver com o que é verdadeiro e genuíno. E se não temos, esperamos até que temos. Então diga algo a seu respeito. Glória a Jesus. Então quem é batizado do Espírito Santo, busca o Senhor para ser batizado. Não sai imitando como alguns por aí. Se você não está vendo uma vida de comunhão com Deus, glória a Jesus, cuidado na hora de expulsar um demônio, procure agir diligentemente, para que haja, glória a Jesus, a genuinidade, glória a Jesus, a transformação verdadeira do Senhor, para que aí sim, eu e você possa viver uma vida genuína com Cristo Jesus, para que aí sim, os dons do Senhor venham ser manifestos da forma verdadeira que deve ser manifestado, porque vamos falando dos dons em línguas. Algumas pessoas são batizadas com línguas, eles estão rodando pela igreja, sapateando e pulando. Eu creio que pode isso acontecer, mas a palavra do Senhor diz que o Espírito é sujeito ao profeta, e nós devemos ter ordem na casa do Senhor. Agora você imagina que todo mundo sai rodopiando dentro da casa do Senhor, vai ser um efeito dominó, um empurrando o outro e derrubando ao outro. Então, muitas vezes eu me alegro, eu pulo, eu salto, mas eu evito de sair correndo pela igreja. Por quê? Porque o Espírito está sujeito ao profeta. Nós devemos agir com sabedoria diante do Senhor, procurando agir diligentemente na casa de Deus. Mas o pastor está pregando, glória a Jesus, glória a Jesus, vamos ficar conversando, vamos ficar orando, ou está na hora da oração, nós vamos começar a cantar, agora nós vamos fazer coisas totalmente diferentes, de modo nenhum. A ordem na casa do Senhor é essencial, e isso é um exemplo do batismo com o Espírito Santo de Deus. Nós devemos agir prudentemente, glória, nós devemos procurar agir, glória, com sabedoria, para que tudo que o Senhor nos entregou, nós podemos entregar para Ele receber muito mais, amém? Então, todos esses dons que Ele nos tem concedido, Ele nos vai conceder mais, se nós entregarmos para Ele da maneira correta. Porque, como disse o apóstolo Paulo, o dom de falar em línguas é para edificação própria. Glória a Jesus. Então, como o pastor muitas vezes diz, eu evito ficar falando em línguas no culto, eu seguro até onde eu não aguente mais. Meu pai sempre fala isso. Mas por que ele faz isso? Por que o pastor da igreja fala isso? Porque, glória a Jesus, imagina se um descrente que não crê, ou alguém vão colocar alguém da adventista chegar aqui, vai ficar escandalizado. Os irmãos tudo falando língua, pulando. Então, a profecia é essencial. Falar línguas é uma profecia. Contudo, com a revelação do Espírito Santo de Deus, como já aconteceu na passagem de areia. O Senhor, muitas vezes, trazendo a revelação, aquilo que estava sendo falado em línguas, trazendo ao entendimento dos servos de Deus. Então, tudo que nós façamos para a glória de Deus. Que esses dons, falar em línguas, expulsar demônios, sejam usados da maneira correta, prudentemente na presença do Senhor. Amém? Glória a Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Jesus, passo para a missionária Janice, que vai dar o término do trabalho. Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Entenderam o que é o Espírito Santo, o que é dons de línguas? Entenderam, irmãos? Alguém sabia disso, que um é diferente do outro? Não sabia, né? Aprendemos do Senhor, né? E é bom saber disso. Olha, todos nós então temos o Espírito Santo.
Estando em santificação, pode pôr a mão pelos enfermos, pode orar, pode repreender. Se tiver em santificação, agora só em dons de línguas, né? Aí tem que estar mais vigiando aí, porque pode ter como fala assim, pode se contrariar, entenderam, né, irmãos? Só os dons de língua você pode se contrariar se não estiver em santificação. Agora, estando em santificação, estando na presença do Rei Todo-Poderoso, dignamente, pode sair orando, repreendendo, e Deus vai se responsabilizar e fazer o melhor por mim e por você. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa noite de vitória. E se você tiver alguma dúvida, irmãos, não saia com dúvida. Olha, a gente está fazendo esse trabalho aqui porque a gente tem visto muitos irmãos dentro da casa do Senhor, às vezes praticando atitudes porque não sabem. Só ouviu o outro irmão dizer, mas a gente perguntar biblicamente, ele não vai saber responder. Então, se você tem, tá ali, vários papelzinhos para fazer pergunta ao irmão, ouvi o irmão falando a respeito disso. Fuça, irmão, pega a caneta, anota, tira a tua dúvida enquanto você está aqui, para que você não venha cometer erros. E aí, alguém que estiver conceituado vai pesquisar e vai explicar para os irmãos direitinho. Se tem dúvida, não fique com a dúvida, porque não é o tempo do evangelho que faz a gente ser sábio, não. Aliás, todos os dias estamos aprendendo. Eu confesso para os irmãos que a minha vida tem sido uma novidade com o Senhor. Cada dia mais tenho louvado a Ele pelas oportunidades que Ele tem dado de aprender. Então, se você tem dúvida, fala, irmão, me dá um papelzinho que eu preciso esclarecer umas dúvidas, e aí venha e o Senhor vai te responder. Você vai praticar o evangelho com muita alegria no seu coração, amém?